Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes decorativas. A nossa aulinha hoje vai ter um projeto dedicado à Páscoa. Sim, hoje vamos trabalhar um dos elementos que normalmente acompanham as decorações da Páscoa. Sim, meus amores. Bom, e como vos disse, vamos então realizar um projeto com um dos elementos que acompanham as nossas decorações na Páscoa. E qual é esse elemento? É o ovinho da Páscoa. Vamos fazer uma decoração num ovo de Páscoa. Eu vou trabalhar com, lá está, temos aqui sempre a mesma situação. Vocês vão ouvir todos os materiais que eu vou sugerir, mas depois vocês nas vossas casas vão poder adaptar, certo? Eu vou usar um ovinho de esferovite. Vocês podem utilizar outras técnicas que eu já expliquei aqui, nomeadamente o papel machê. Portanto, se não tiverem o vinho em esferovite, podem inclusive substituir o de esferovite se tiverem um em gesso ou se tiverem um até em plástico, tá, meus amores? Todos, o que interessa é a base do nosso projeto será então um ovinho, certo? E vamos decorá-lo, vamos pintá-lo, vamos adorná-lo, sim? Vocês vão ver as sugestões que eu aqui vou trazer, porque inclusive vou aproveitar esta aula para vos dar a conhecer uns materiais novos que ainda não trabalhei em nenhuma aula, nem nas presenciais, nem em nenhuma das nossas aulas online. Eu acho que é bom para vocês também conhecerem estes materiais. São materiais bastante específicos, mas que podem ajudar-nos a dar uma vida diferente, uma cor diferente aos nossos trabalhos. Sim, queridos, aquele toque, não é? Aquele toque especial. Mas como vos digo, tudo aquilo que eu vou usar, à medida que eu for nomeando cada um desses materiais, eu vou tentar dar sugestões de alternativas, tá? Que vocês em casa, com o que tiverem em casa, vão poder fazer. Não, se não conseguirem fazer exatamente aquilo que vou fazer agora, depois nas aulas presenciais poderemos fazê-lo, mas tentarem fazer, acompanhar com aquilo que vocês tiverem. Sim, meus amores? Bom, então, antes de começar propriamente a enumerar aqui os materiais pelos quais vamos começar a trabalhar, queria, antes de mais, e como é hábito, fazermos uma pequenina introdução daquilo que são as origens da Páscoa e o porquê de elementos como, por exemplo, o ovo ou o coelhinho da Páscoa fazem parte desta celebração cristã. Sim, meus amores? Pronto, então, a primeira coisa vai ser isso. Vou então explicar-vos um pouquinho, resumidamente, as origens da Páscoa. Sim, meus amores? Vamos lá então. Ora então, relativamente às origens da Páscoa cristã, nas suas origens prendem-se, aliás, as suas origens prendem-se tanto com o judaísmo quanto com elementos pagãos, nomeadamente dos povos germânicos. A Páscoa cristã baseia-se na Páscoa de origem judaica. Podemos ver desde logo pela palavra Páscoa
em português é muito semelhante à palavra passage hebraica, não é? Que significa passagem. Além disso, a comemoração da Páscoa no mundo ocidental sofreu grandes influências dos povos germânicos, não é? E por causa disso, alguns elementos da cultura pagã também hoje em dia se encontram nas celebrações da Páscoa. Sim? Nomeadamente o ovo da Páscoa e o coelhinho da Páscoa são elementos que eu vou explicar já aqui um pouquinho mais em pormenor. Gostaria, no entanto, de recordar que a Páscoa é uma celebração com data móvel, não é? E o que é que representa? Para nós católicos, representa tanto a crucificação e a ressurreição de Cristo. Nisto, se a compararmos com a judaica, a Páscoa judaica relembra para eles a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Sim? O que é que nos interessa explicar sobre a Páscoa cristã, que eu acho que é pertinente para nós vermos esses ditos elementos de origem judaica e também de origem germânica, não é? Podemos, assim, realmente o cristianismo surgiu de uma seita derivada do judaísmo, não é? Daí que nós consigamos ver essas influências, certo? Então, apesar do cristianismo ter surgido de uma seita derivada do judaísmo, o significado da Páscoa cristã é diferente, como eu referi. Para os judeus, a Páscoa judaica relembra então a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, enquanto que a Páscoa cristã relembra os 3 dias da morte até à ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um dos principais pilares da fé cristã, que evidencia a importância desta festa no calendário da religião. Cristo, visto como o Cordeiro de Deus, não é? Ofereceu-se em sacrifício para salvar a humanidade do pecado. Depois de ter sido crucificado e morto, ressuscitou ao 3º dia. A crucificação e a ressurreição de Cristo teriam acontecido exatamente na época de realização do festival judaico, o que criou um paralelo entre as duas comemorações. Na tradição cristã católica, a Páscoa encerra a Quaresma, período em que nos encontramos neste momento, não é? Que é basicamente um período de 40 dias que é marcado por jejuns. A última semana da Quaresma, a chamada Semana Santa, é iniciada pelo Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Passa pela Sexta-feira da Paixão que é sofrimento, não é? Que faz referência à morte de Cristo, e é finalizada no Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. Tá? A data, como vos disse, é uma data móvel, mas foi instituída pela Igreja durante o Concílio de Niceia em 325 d.C. Tá? A Igreja determinou que a primeira lua cheia após o equinócio de primavera seria a data para iniciar-se a comemoração da Páscoa. O equinócio marca o início na primavera do hemisfério norte. Como vos disse, também tem na sua origem elementos pagãos e podemos dizer que isso deve-se ao facto de os cristãos, durante o seu processo de conversão, apropriaram-se, não é, de muitas tradições, digamos, desses povos, não é? Então,
Sobretudo no hemisfério norte, a Páscoa possui algumas associações com tradições pagãs. Alguns historiadores relacionam a Páscoa com o culto à deusa germânica Eosterne, também chamada Ostara. O termo Páscoa em inglês e alemão, inclusive, muito provavelmente tem a sua origem baseada nessa deusa. Se não, vejam, Easter, não é? O termo em inglês para a Páscoa, reparem a semelhança com o nome Eostern, não é? E Ostern, o termo em alemão para Páscoa, e muito semelhante com Ostara, não é? Ou Ostara, desculpem. As festas que aconteciam entre os povos germânicos e celtas para essa deusa eram realizadas na mesma época da festa cristã. Com a cristianização desses povos, a tradicional festa pagã misturou-se com a comemoração cristã. Tá? Atribuem-se também os símbolos da Páscoa, que eu referi, o coelho e os ovinhos da Páscoa, a elementos pagãos. Porquê? Porque são símbolos de fertilidade, não é? Eles faziam comemorações em honra da deusa da fertilidade, esses elementos são símbolos de fertilidade, tá? Assim, à medida que estes povos foram cristianizados, esses elementos foram sendo absorvidos pela festa cristã. A tradição de enfeitar os ovos e escondê-los teria chegado ao continente americano por meio de imigrantes alemães do século XVIII e acabou por se internacionalizar e agora vemos todos estes elementos a representar uma mesma celebração, uma mesma festividade. Sim, meus amores, pronto. E relativamente à Páscoa, era isto que eu queria dizer. Acho que é interessante nós ficarmos assim, porque às tantas seria um pouco confuso, não é? Se nos puséssemos a pensar, bem, então o que é que o coelhinho e o que é que os ovos têm a ver com a Páscoa cristã e com a crucificação, com a ressurreição de Jesus Cristo? Então, estão a ver que, lá está, todos os acontecimentos históricos, não é? E em que os povos conjugaram, digamos assim, entraram em contacto, nesses contactos houve, digamos, uma apropriação, entre aspas, uma troca, uma transmissão, não é? De influências. E foi deste modo que a Páscoa que nós hoje em dia conhecemos nestes termos tem então estas influências. Oh, meus amores, e aqui está o ovinho que eu vou usar, tá? É um ovinho de 12 centímetros, tá, queridos? E o que é que nós vamos fazer com este ovinho? Vamos usar aqui várias técnicas, vamos pôr aqui vou tentar pôr aqui o ovinho todo bonito. Meus amores, primeiro que tudo, eu vou precisar de uma base para segurar o meu ovinho, certo? Pronto, para a base, eu já tenho aqui uma coisinha adiantada. Reparem que isto ainda está tudo solto, mas eu já adiantei para ir secando. O que é que eu utilizei? Reparem, usei das minhas fitinhas do Natal, guardei estes, não é? Estes eram os suportes onde elas vinham enroladinhas e peguei num deles, retirei esta parte, sim, tirei esta parte e depois aproveitei, estão a ver? Fiz assim, aproveitei depois com a pastinha, com a massa de modelar, desculpem, com a massa de modelar, fiz aqui imitar umas folhinhas
para fazer o pezinho o suporte do meu ovo. Então, a primeira coisa que eu faria é pensar qual é a base que eu vou querer fazer para colocar no meu ovo, tá? Estão a ver? Pronto. Esse será o primeiro passo. Pensar então na base que vocês vão querer. Não querem ou não têm a massinha de modelar, lembram-se da primeira e segunda aulas, portanto logo nas primeiras aulas, na primeira quarentena que tivemos, se vocês forem ao canal do YouTube do município de Valongo, estão lá todas as aulas, desde a primeira aula da primeira quarentena, de todas as disciplinas, e para eu não estar aqui novamente a explicar como fazerem essa massinha, a massinha caseira e os moldes caseiros, vocês podem ir lá e recordar como fazer. No entanto, eu tenho a massinha e vou usá-la, tá bem? Eu vou usar esta aqui, que é vocês compram nos hipermercados, tem à venda, facilmente vocês conseguem arranjar. Se não, lá está, podem fazer a caseirinha, que dá perfeitamente para fazer este tipo de trabalhinho. Também já ensinei, não é, o papel machê, a pasta de papel machê, que também vos permite fazer, e os moldes usando o silicone. Lembram-se, o silicone e o amido de milho. Portanto, vocês também, se não tiverem moldes, como os que eu tenho aqui, estes moldes de silicone, vocês podem criar os vossos próprios moldes. No caso de não quererem usar nada disto, amores, basta que simplesmente arranjem uma basezinha, algo assim, por exemplo, como é este vasinho pequenino, hein, para colocarem o vosso vinho, e podem e têm uma base, tá? Então, também tenho aqui, por exemplo, estas de plástico, só que estas precisam de uma decoração, certo? Por exemplo, esta aqui seria aquela que, no fundo, em termos de materiais, utilizariam o menos possível, certo? Seria mais fácil, digamos assim, de vocês arranjarem. Olhem, por exemplo, olhem outra coisa que eu me lembrei, tenho isto aqui, que é um difusor, não é? Daqueles de varetas. Vocês também podiam utilizar, pintá-lo, um pequenino cálice que vocês tenham já, que já só tenham aquele, às vezes acontece, eles vão partindo e nós depois ficamos, podem usar um copinho, pronto, qualquer coisa que sirva de base, tá, amores? Pronto, estas são então as alternativas. Agora, relativamente ao vinho, como vos disse, vocês podem fazer um papel machê, podem usar em plástico, em gesso, em madeira, aquilo que vocês tiverem, não é? À vossa disposição. Certo, meus amores? Pronto, então, a primeira coisa que vocês fariam antes de começarem a trabalhar propriamente no ovo, a primeira coisa que deveriam fazer é tratarem da base, certo? Pronto, e então, para a base, eu vou colar a minha base, colar todas estas pecinhas, vou-vos mostrar como é que eu fiz, tá bom? Vou mostrar aqui como é que eu fiz. Esta parte aqui eu também vou retirar, tá? Isto não é necessário. Vou então mostrar aqui como é que isto se processa. Pronto, eu já tenho aqui as minhas folhinhas, mas como é que eu fiz? Peguei um pouquinho de pastinha de modelar e corto um bocadinho
este bocadinho vai-me permitir fazer uma folhinha. Fecho bem para ela não secar, certo? E primeiro trabalham um pouquinho a massinha. Deixa eu puxar assim. Um pouquinho a massinha nas mãos. Assim. Ela fica mais maleável, mais fácil de trabalhar. E depois colocam-na no molde. Podem fazer vocês à mão, não é? Claro que é mais complicado, mas vocês também podem fazerem um molde em cartão e depois colocam em cima da massa que vocês estão a trabalhar, dar a forma que vocês querem, certo? E depois fazem, por exemplo, com... Deixem-me ver se eu tenho aqui um com biquinho, tenho aqui. Com um palitinho, vocês podem perfeitamente fazer, estão a perceber? Algo do género daquilo que eu fiz, não é? E depois o que é que fariam? Colocavam no sítio que queriam, deixavam secar para ela ficar exatamente com aquela forma, não é? Que vocês pretendem, certo? Pronto. Mas se fosse para usar aqui o molde, já agora, mostro-vos aqui como é que se faz também. Nós fazemos assim. É também muito fácil usar estes moldes de silicone. E também é muito fácil fazê-los em casa, não é? Se bem se lembram como é que eu ensinei, é mesmo muito fácil e bastante económico, tá? Dá para fazerem muitos. E realmente é muito mais barato do que os comprados, certo? Pronto. Reparem. O outro. Ficou logo com as ranhurinhas, aquelas nervurinhas, certo? E muito fácil também de retirar. Estão a ver? E tem uma folhinha. Tá? Então depois colocaria mais ou menos como queria, fazia as restantes e depois então deixava-as secar e depois colava-as todas direitinhas e ficava com a base pronta para depois colar aqui o meu ovinho e trabalhá-lo, certo? Pronto, esse aconselho que seja o vosso primeiro passo, tá? Que entretanto, depois enquanto vão pintando, estas coisas vão secando, certo? Quando chegar a hora de vocês as utilizarem, elas estão prontinhas a serem usadas. Agora, além do molde das folhinhas, eu mostrei outro, este molde. Eu também usei este molde. Para quê? Para fazer umas pecinhas. Eu tenho aqui algumas para só a título de exemplo. Não são estas as que eu vou usar. Vou usar iguais, mas vou fazê-las na hora para vocês verem então como é que isto se processa. Reparem, eu vou usar este molde porque eu quero colocar aqui uma imagenzinha de um coelhinho da Páscoa. Muito fofinho, que eu vou já também mostrar e explicar, recordando também uma outra aula passada, também
da primeira quarentena, em que eu vos expliquei como é que vocês podiam proteger as vossas imagens quando elas são de impressão caseira, não é? Lembram-se de eu aconselhar vocês, se não tiverem goma laca incolor, fazerem a vossa própria goma laca em casa com a cola de acetato vinílico, portanto a cola de silicone líquido, não é? Sem ser o silicone de pistola quente, o líquido, como é este aqui, deste género, tá? E álcool, vocês fazerem a vossa própria goma laca e impermeabilizarem as vossas imagens, mas isso já é o passo seguinte. Então, portanto, vamos aqui. Eu este já tenho adiantado e este eu vou usá-lo, mas eu também quero uma pecinha destas, mas quero que ela se molde aqui ao meu ovo. Então tenho que colocar e colocá-la aqui no ovo para ganhar aquele formato, não é? Pronto, e então como é que fazem? Colocam assim a massinha, aos pouquinhos. Depois retiram o excesso. Este é um moldezinho um bocadinho mais trabalhado, não é tão fácil de trabalhar, mas como vocês podem ver, fica muito bem, tá? Tem é que pôr realmente aqui isto bem aplicadinho, não faltar aqui massinha em lado nenhum. Vai ficar muito bem. Isto aqui está aqui a mais. Eu vou já retirar o excesso. Mas primeiro preocupo-me em colocar em todo o molde. Assim. Tá, amores? Eu este mostro assim mesmo tudo e depois o resto faço deste lado, porque senão isto são coisas que gosto de fazer com calma, não é? E deve ser assim mesmo, que isto é para nós, não é? Para nos distrairmos. Então, aqui na minha espátula. E agora passo assim a retirar todo o excesso está aqui desta massinha. Tirado o excesso, verifico aqui se tudo ficou devidamente coberto. Preciso aqui um pouquinho. Pronto, aliso bem. E posso retirar. Devagarinho. Podem até, com a ajuda viram assim ao contrário. E com a ajuda aqui de um palitinho, podem ir soltando aqui a vossa pecinha.
vestir. Calma. Pronto, amores. Agora, arranjo o que tiver de arranjar. Estão a ver? E temos aqui uma pecinha pronta. Estão a ver? Claro, eu mostrei-vos aquela que era mais difícil de trabalhar. Se for uma pecinha assim, deste género, imaginem, olhem a rapidez. Perdão, desculpem. A rapidez e a facilidade com que vocês podem fazer, por exemplo, uma florzinha. Coloquei. E chegam aqui, tiram o excesso. Ó. Bem, facílimo. Estou com as mãos todas brancas, mas estão a ver a facilidade, a rapidez. E é claro que este aqui eu demorei um bocadinho mais, porque reparem que é bastante trabalhado, certo? Para que isto fique bem direitinho, temos que ser delicados, temos que ter algum cuidado. Tá, amores? Estão a ver? Isto é muito fácil. Pronto. Eu vou colocar isto aqui por um pouco a ganhar aqui o formato que eu pretendo. Estão a ver? Para vocês terem uma ideia daquilo que eu pretendo. Eu vou colocar assim esta pecinha e uma pecinha destas também. Tá, amores? Pronto. Vou fazer então isso deste lado, depois vou deixar a secar e já continuamos o trabalho. Sim, meus amores? Bom, meus amores, e tenho aqui as pecinhas já prontas que vamos utilizar. Agora, o que é que eu tenho aqui junto a mim? É um outro passo que convém que nós façamos com antecedência, que é escolher a imagem que vamos querer utilizar. Tenho aqui esta para me servir de guia, não é? Para eu escolher o tamanho certo. E tenho aqui umas imagens que imprimi em casa. Estas aqui, reparem, acho que dá para vocês terem uma noção do brilhozinho que elas têm, porque eu já impermeabilizei. Como? Para vocês verem que a minha goma laca, eu já só tinha um bocadinho e ela acabou por solidificar, era mesmo só um restinho no fundinho. Portanto, não tinha, mas tinha então a cola de silicone líquido. O que é que eu fiz? Para uma porção de silicone, deito a mesma porção de álcool, tá? E faço a minha goma laca, como fiz aqui. Está aqui a minha goma laca caseirinha. Com esta goma laca que eu fiz em casa, reparem, ao trabalharmos com goma laca, mesmo a caseirinha, vocês vão precisar de depois limpar o vosso pincel com álcool, tá, amores? Portanto, então como é que eu fiz? Eu já tenho aqui umas quantas impermeabilizadas. Eu estive a ver, acho que vou pôr aqui este coelhinho. Acho que vou pôr este, não sei, ou este ou um destes que já estão aqui impermeabilizados. Estão a ver? Vou pôr assim uma imagem, se calhar um destes, só para vocês verem. É muito fácil, seca rápido. Eu dei 2 camadas, tá? Pus a primeira vez, deixei secar, pus a segunda vez. Vocês já me viram fazer isto, mas pronto, mas para quem nunca viu, muito rapidamente. Depois, entretanto, deste lado,
eu corto a imagem e pronto. Muito simples. Pincel, passo por cima da imagem que quero. Tá? Passo a primeira vez, deixo secar. Isto seca muito rápido, não é? Ainda por cima, como é à base de álcool, seca realmente rápido. E depois, ó, está a primeiro, deixo secar, eu até para ainda ser mais rápido. Vou fazer assim. Desculpem o barulho. Ainda não está bem seca, mas imaginemos, está completamente seca. Volto aqui, pegar na goma laca e volto a colocar assim, bem espalhadinho. Volto a deixar secar e temos a imagem pronta para recortar e usar onde quiserem, tá? Pronto, amores. Agora vou pôr o meu pincel no álcool, vou recortar a imagem que escolhi para usar então neste projeto que estou a fazer hoje e já volto. Sim, meus amores. Até já então. Meus amores, já está aqui escolhida a imagem que eu quero. Estou aqui só a recortar e vamos então aqui, deixem-me ver aqui o tamanhinho, tem que cortar-se mais um bocadinho. Pronto, estando cortadinho, podemos então agora colar ali, tratar da base, não é? É para depois então começarmos a pintar e decorar o nosso vinho. Pronto, deixa-me só confirmar. Está assim, senhora. Estão a ver? Vai ficar assim. Tá? Pronto. Este já está, este passo. Agora, o próximo passo é... Deixem-me pôr isto mais para aqui. Quero proteger aqui a minha passo de trabalho. Aqui, plásticozinho. Virá-lo assim. E o que é que vamos fazer agora? Ora bem, preciso de um pincel que vou usar a tinta, vou usar Chalk Paint, por isso é que não vou usar primário, portanto vou usar Chalk Paint em cinza. Deixa eu ver se eu consigo dizer aqui exatamente a cor. É mesmo esse, é Chalk com Vintage Look em cinza. Vou usar o cinza e vou usar um amarelo também Vintage. Tá? Pronto. Vou usar estes dois tons. Depois vou usar mais umas tintas, mas agora, para a nossa base, assim, a base, apesar de o efeito ser de umas folhinhas, eu vou pintar tudo de cinza, que eu quero que fique com efeito de pedra, tá? Então, o ideal será que este tubinho, não é? Este
de cartão que eu vou usar para ajudar, não é, a formar a minha base, convém pintá-lo ao tom, certo? Então, primeiro, o que é que se faz? Costumo mexer, tá? Mexemos a nossa tinta. Está mexidinha. Depois da tinta mexida, vamos então pintar ao tom, tá? Pronto, vou fazer isto, depois vou secar com o secador para ser mais rápido, para começarmos então a colar as folhinhas e depois pintarmos tudo, primeiro de cinzento e depois vamos dar ali um tonzinho amarelado com o amarelo vintage, também choque preto, tá, amores? Pronto, até já então. Bom, meus amores, já estou aqui a adiantar serviço, já estou aqui a pintar as folhinhas, tá? Estou a pintar tudo neste cinza. Reparem já aqui a parte do canudinho, não é, que vai ajudar aqui a formar a nossa base. Já está pintadinho. Agora estou a fazer o mesmo com as folhinhas. Depois é só colá-las umas às outras. Assim, tá? Vou fazer isto depois de colar. Depois de pintar, vou secar e vou colar as pecinhas todas aqui ao canudinho, tá, amores? E depois então faço igual no ovo, tá? Bom, meus amores, e então já estou aqui, dei duas de mãos com a tinta cinzenta. Agora estou aqui com uma colinha, podem usar a cola branca, tá? E já estou a colar as pecinhas aqui no sítio delas, tá? Pronto, vou fazer isso e depois passar então ao ovo propriamente dito, tá? Pronto, só rapidamente para vocês verem, mas isto é simples, tá, amores? Pronto. Vou terminar e a seguir começamos a trabalhar então no ovinho, tá, meus amores? Bom, meus amores, já estou aqui a colocar a imagem, enquanto ali já está a secar. Eu dei assim uns golpezinhos para que fosse mais fácil adaptar-se aqui ao formato do ovo. Pronto, está coladinho. Com o que é que eu colei? Com a minha cola de decopagem, mas podiam usar a cola branca, tá bom? Pronto. Meus amores, eu agora até coloquei aqui um palitinho para me ajudar a pintar, tá? Ora então, vou já pintar tudo.
Notem que isto é Chalk Paint, por isso é que eu não estou, nem preciso pôr primário, nem preciso pôr nada, porque cobre muito bem. Tá, amores? Eu vou pintar o ovo todo assim com este cinza. Depois de pintar a primeira de mão, vou dar assim com o pincel e esticar bem a tinta. A segunda, vou dar assim, vou dar umas batidinhas porque eu quero que fique com algum efeito, não é? Não quero que fique lisinho, lisinho, tá? Já que eu quero aquele efeito pedra, tá, amores? Pronto, eu vou deste lado então dar as duas de mãos com esta tinta cinzenta e depois vem-me a usar a tinta amarela, tá? Pronto, meus amores, estão a ver? Já estou na segunda de mão. E então, a primeira foi corridinho assim com o pincel. Agora estou a dar assim umas batidinhas. Até que eu quero que fique com um efeito. Dá para ficar, a parecer mesmo pedra. Tá, amores? Pronto, é isto. Eu vou continuar então deste lado a fazer isto. E já continuamos. Estão a ver aqui o efeito? Fica assim com uma textura. Pronto, agora vou secar, que é para fazermos o mesmo com a tinta amarela, tá, amores? Pronto, eu vou então aqui secar, para não fazer barulho, e depois já volto. Pronto, agora vou passar a tinta amarela. O amarelo eu só vou dar batidinhas, tá? Só umas batidinhas, assim, tá? Fazem assim, tem que ficar bem ténue, e se tiver excesso, vocês com um paninho, com um bocadinho de papel, qualquer coisa, vocês tiram o excesso, tá? Depois disto, tem que fazer igual aqui na base, também, tá? E depois então, vamos pintar os nossos acessórios, que eu quero dar-lhes um efeito de pecinha de metal. Portanto, vou usar umas tintas metalizadas para fazer esse efeito, tá? Pronto. Do amarelo, é só uma de mão, porque é para ficar mesmo assim só muito, muito leve, muito ténue o efeito, tá, amores? Pronto. Eu vou então terminar deste lado, de passar o amarelo assim por toda a pecinha. Vou fazer igual então na base e depois passamos às decorações, tá, amores? Até já então, queridos. Pronto, amores, só para vocês verem o efeito final. Estão a ver? Eu fui retirando, não é? Pintando, dando assim batidinhas e tirando assim o excesso e fica assim com este efeito, tá? Ó. Sim? Conseguem ver bem? Pronto. Agora, isto está feito. O vinho também está. Eu vou colocar, vou colar o ovinho aqui, mas antes vou pintar as pecinhas com efeito, eu quero que fique com um efeito, parece metal, certo? Pronto, então como é que isto se vai fazer? Vou mostrar, passar aqui, vou pôr este aqui, que ele tem que secar. Eu tenho aqui umas pastinhas de relevo metalizadas e eu vou usar estes 3 tons para ficar com este efeito que vocês veem aqui, assim.
tá? Pronto. Então vamos lá. Depois tem aqui também um verdinho, que vocês já vão ver como é que isto se faz, mas isto faz depois. Agora, pegar aqui nas pecinhas, não convém que elas sequem totalmente, que eu quero que ainda fiquem maleáveis, não é? Para colocar aqui. Então, vou começar por colocar. Tenho esta que é preta, Black Silver. Tá? Tudo isto é à base de água. Estas pastas dão para fazer muitos trabalhos giros. Vocês só me vão ver aqui a usá-las como tinta, mas dá para fazer, dá para usar com moldes, dá para usar com stencil, dá para fazer coisas muito giras mesmo. Pronto, então, vou aplicar nas pecinhas. Primeiro aplico um tom, depois vou aplicar o Ancient Pink e um pouquinho de turquesa também, tá? Para dar aquele ar de desgastado no próprio metal, não é? Não queremos que fique com um ar novo, um ar assim antigo, não é? Então, eu misturo as cores para dar esse efeito, tá? Eu vou então primeiro passar toda a peça com este Black Silver. Eu vou então terminar deste lado, aplicar nas duas pecinhas, porque tenho também ali a moldura, não é? E, entretanto, já mostro a colocar o outro tom, tá? Até já então. Pronto, amores, agora vou colocar o Ancient Pink. Só limpei o excesso aqui do pincel e vou passar da mesma forma, estão a ver? Nem deixei secar. Passo mesmo assim por cima. Isto vai ficar, a própria tinta já é metalizada, mas isto vai dar aquele efeito de pecinha de metal. É verdade, estou-me a lembrar agora aqui que há um acessório que eu vou colocar no fim que também tenho que fazer a mesma coisa, que não vos mostrei, que é esta coroinha. Tenho que fazer a mesma coisa, tá? Tem que ficar com o mesmo efeito que estas pecinhas. Tá? Mas é da mesma forma, fazemos exatamente da mesma maneira, tá bom? Pronto, amores. Depois de passar assim com o Ancient Pink, depois vou colocar uma nadinha de turquesa e aí sim posso colar as pecinhas ao ovo, tá? Pronto. Vou então continuar a fazer isto deste lado. Vou já aplicar também a turquesa. Passar só aqui o papel, só para tirar aqui o excesso, para não contaminar as tintas, não é? Os produtos. Pronto, e agora só um pouquinho de turquesa e vou aplicar aqui, assim, só em certas partes. Tá, amores? Pronto, eu vou então fazer isso. Já sabem, eu vou fazer igual aqui na coroinha. E então, depois passamos para a parte de colar e acabar as decorações do nosso vinho. Tá, amores? Até já. Então, meus amores, agora estou aqui a pôr então a colinha. Lá está, eu tenho esta cola, é uma cola rápida, tá? Instantânea, mas vocês usem a colinha branca, podem usar, demora mais tempo, mas dá na mesma para
para o efeito, tá? Agora vamos aqui colocar no sítio certo. Tá? Assim, a ver o efeito? Giro. E parece mesmo metal, uma pecinha de metal. Ó. Gosta? Agora vou pôr aqui a outra pecinha, tá bom? Vou fazer a mesma coisa. Posso, para ajudar aqui, que ela tem aqui umas partes que se deu aqui um bocadinho, mas não há problema nenhum que a colar isto. Eu vou só fazer assim um bocadinho, não para secar a peça, mas para secar só um bocadinho esta pastinha, e vou fazer a mesma coisa. Vou viro para mim, coloco a colinha e aplico, tá, amores? Depois ainda temos aqui mais um... e já agora a coroinha tá assim, este efeito, tá? Ela ainda está fresca também está aqui a secar. Eu vou já acelerar aqui o processo com o secador. Pronto, vou aplicar esta pecinha. E ainda temos mais uma coisinha para fazer, com uma tinta diferente que eu vos vou mostrar, tá? Até já. Bom, meus amores, estão a ver o efeito que eu queria fazer, era este. Quero fazer um efeito musgo e para isso existe esta tinta. Tem dois passos. O primeiro passo, que é com a mais escura, e depois, ainda com esta úmida, aplicamos a mais clarinha e fica este efeito que vocês estão a ver aqui, tá? Eu vou continuar a fazer isso em partes da peça, não é? Vou pegar aqui, olha, no pincel, por exemplo. Pego aqui num pincel velhinho, vou aplicar um bocadinho para vocês verem. Aplico generosamente, podemos deixar mesmo assim partes assim mais, vamos ver, com mais quantidade, que ela vai dar uma textura, por isso é que vai ficar mesmo com aquele efeito, parece musgo, inclusive nestas pecinhas, não é, que eu estive aqui a colar já, tá, amores? A ver, isto é fácil. Depois de aplicar esta, nas partes que quero, este bocadinho, assim, passo por cima com a outra, assim, pego aqui nesta, ó, e aplico também por cima, tá, amores? E dá aquele efeito de musgo, estão a ver? Pronto, amores, eu vou continuar então a fazer isso deste lado. Quando estiver tudo, eu regresso. Bom, meus amores, isto está concluído o trabalhinho. Eu não coloquei mais nada, deixei só assim. Eu acho que fica bonito assim, simples, mas se vocês quiserem, podem sempre aplicar mais alguma coisa, ou pôr umas florzinhas, pronto, umas fitinhas se quiserem, mas eu acho que, como eu queria assim um efeito pedra, não é? E depois com o musgo, para ficar assim o mais natural possível, acho que se ficarmos por aqui é melhor. Espero que vocês tenham gostado destas novas técnicas de pintura, destes materiais, que realmente eu acho que fazem trabalhos muito, muito bonitos.
e que vos tenha dado aí asas à vossa imaginação para criarem projetos muito bonitos. Sim, meus amores, pronto. E posto isto, uma aulinha já vai longa, quero desejar que a semana seja muito boa, de muita saúde, tá? Que todos se encontrem bem, vocês, vossos familiares. Deixar também um abraço muito, muito, muito apertado para todos vós e muitos beijinhos, docinhos, meus queridos. Até para a semana, meus amores. Fiquem todos bem. Mua!